Então, assim como você, eu não deveria ter vindo pro período noturno, mas eu estava cansado de não fazer nada. Então achei que eu tinha que pelo menos tentar fazer alguma coisa. O trabalho era aqui, na pizzaria Fred Fazbear, e eu teria que cuidar dos animatronics que neste lugar andam pelos corredores. É um pouco estranho, eu sei, mas tem um bom motivo e eu vou falar disso daqui a pouco. O trabalho na sala de segurança é só ficar sentado lá e não fazer merda nenhuma. Mas não é tão fácil assim. Você sabe, a pizzaria Fred Fazbear é conhecida por seus animatronics. Eles dançam no palco e animam as crianças. É um lugar bem popular, ainda mais para as festas de aniversários. Mas para nós, seguranças noturnos, não se tratam de proteger o lugar de pessoas que possam entrar à noite. Na verdade, se alguém realmente entrasse, provavelmente ajudaria você naquele lugar. O verdadeiro trabalho é vigiar os robôs, olhá-los andar pelos corredores e pelo menos tentar sobreviver. Durante meu tempo aqui, eu rapidamente aprendi minha primeira lição. Nunca deixe os animatronics se entediarem. Mas isso não é tudo, não. Tem muito mais por trás, pois, olhando bem, sempre quis saber por que essas coisas vagam por aí. Eu tinha tantas perguntas. Eles são assombrados? São programados para fazer essas coisas? Coisas doentias. Este lugar já está aberto há um bom tempo. Meu tempo aqui é uma gota d'água no oceano de loucuras e mentiras que esse lugar já passou. Antes de um certo incidente, os robôs eram desligados todas as noites depois dos shows. Era um tempo mais inocentes, quando os guardas de segurança eram testados e treinados para realmente proteger o lugar, trabalhando para impedirem roubos ou vandalismo. Olhando pelos antigos registros, tem vários relatos dos animatronics agindo diferentes. Tinha um relatório de manutenção onde, em uma noite, um dos robôs, Bonnie eu acho, ficou parado lá, piscando sem parar. Quando investigaram, não encontraram nada de errado. Em outra ocasião, os pescoços dos dois robôs reativaram e tiveram espasmos repetidamente. Depois de 2 horas disso, os pescoços dos dois estalaram e os 2 Autobots olharam juntos para a câmera, como se estivessem observando. Toda vez que checavam as câmeras depois desses momentos, lá estavam eles, encarando. Algumas vezes, inclinando a cabeça para o lado como se estivessem prestando atenção. Depois deles terem ido para a manutenção, nada de errado foi encontrado. Mesmo antes, quando eram deixados sozinhos, eles iriam fazer algo. Uma vez o rapaz da manutenção estava cuidando da junta dos robôs quando a cabeça de um deles virou e fechou a boca, quase arrancando os dedos do pobre mecânico. Falaram que era um defeito, culpando os servidores. Mas as pessoas por trás disso tudo sabiam o que realmente estava acontecendo. Então, o novo procedimento foi implementado para evitar isso. O responsável pela manutenção foi instruído para configurar os Autobots para vagarem pelo prédio. Falaram que era para impedir que os funcionários se desligassem quando fechassem, para que não deixassem-os parados. Pelo que sabemos, não é difícil acreditar que aquilo era só mais uma desculpa. Parecia que a gangue de robôs não gostavam de ser trancados todas as noites, sabendo que era a hora que eles podiam, brincar. Os seguranças tinham uma nova tarefa: ficar de olho nos robôs e cuidar para que eles não causassem nenhum problema. Os robôs iriam andar por aí, ficar parados em lugares estranhos, moveriam algumas coisas. Isso continuou por alguns dias, mas a cada dia eles pareciam mais agitados. O segurança da época só achou estranho, mas, analisando bem, é fácil ver o que estava acontecendo. Eles estavam se entediando. Um dia a equipe da manhã entrou e encontrou uma loucura. Sangue espirrado nas paredes, dentes jogados no chão, órgão e partes humanas amontoados, tudo ao redor de uma fantasia, sentada no lugar onde segurança normalmente ficava. O mistério do que aconteceu não durou muito, depois que a máscara da fantasia foi levantada, mostrando o que restava do guarda. Precisavam de um novo segurança. E então começou a nova
era dos seguranças, apenas brinquedos para os robôs brincarem. Cada um dos guardas era informado diferentemente para descobrirem qual era o melhor jeito de manterem o guarda vivo o máximo de tempo possível. Era tudo sobre eficiência. O melhor jeito que eles acharam para explicar tudo isso foi: se os animatronics te virem depois das horas de trabalho, eles não vão te reconhecer como uma pessoa, e sim como um exoesqueleto sem fantasia. Como isso era contra as regras, eles provavelmente vão te forçar a entrar dentro de uma fantasia. Isso não seria tão ruim se as roupas de fantasias estivessem cheias de fibras, cabos, chips, pregas metálicas e peças animatronics, principalmente ao redor da área do rosto. Então você pode imaginar que ter sua cabeça colocada dentro de uma dessas máscaras pode ser muito doloroso e muito perigoso. Decidiram culpar o rapaz da manutenção. Foi ele que os configurou para que rondassem pelos corredores. Este comportamento estranho era culpa de um técnico preguiçoso, querendo ser pago para não fazer nada, ao fazer os animatronics serem capazes de consertarem a si mesmo e aos outros. Era uma desculpa fácil. Esse jogo de gato e rato continuou por um tempo. Novas vagas de trabalho iam abrir e pessoas atrás de dinheiro fácil e rápido iriam morder a isca. O sistema funcionava. Não era totalmente perfeito, mas funcionava. Cada guarda, depois de serem informados da situação, tinha uma oportunidade de bolar um plano. Alguma maneira de acabar com esse ciclo de pesadelos para sempre. Um guarda tentou fazer amizade. Chamou um deles para dentro. Bem, isso não terminou nada bem. Outro tentou segurar o máximo possível, eventualmente descarregando suas pistolas neles. As balas passaram pelo que tinha dentro e quando acertaram o metal, ricocheteou. Parece que ele não contou bem as balas, e quando se virou, ouviu um clique metálico antes do banho de sangue começar. Em um momento, haviam 2 guardas de segurança. Os 2 trabalhavam por meio período, 6 horas por noite, trabalhando 3 dias por semana e alternando no dia extra. Agora esses 2 seguranças se conheciam. Os 2 estudavam na faculdade local e eram grandes amigos que acharam que seria legal trabalhar junto no mesmo lugar. A maioria das empresas locais tinha um problema com esse tipo de relação entre funcionários, normalmente rejeitando amigos e familiares no mesmo setor por questão de produtividade. Então eles ficaram extasiados quando conseguiram um emprego juntos, quase que instantaneamente. Não demorou muito para perceberem que o emprego não era o que eles esperavam. Eles tentaram se demitir, mas toda vez eram rejeitados pelos seus chefes. Então, esses garotos bolaram um plano genial para se vingarem dos superiores. Os 2 decidiram que não iam mais aparecer no trabalho. Depois disso, eles também pararam de ir à faculdade e não foram mais vistos na cidade. Quando a faculdade contactou a pizzaria Fred Fazbear, eles simplesmente falaram: eles pararam de vir ao trabalho também. Aqueles garotos não foram inteligentes. Facilitou as coisas para os superiores, fazendo com que eles não precisassem de um álibi decente. Houve várias tentativas acabando em fracassos. O desaparecimento dos guardas era encoberto assim que eles falhavam. Os superiores eram bons em escolher pessoas e criar histórias que tirariam suspeitas se eles sumissem. Mas como qualquer projeto depende da compostura e da sanidade dos indivíduos, só precisou que uma pessoa tentasse algo além. Você sabe, os animatronics nunca atacavam crianças. Eles só as encaravam, como se estivessem em um estado de transe. Bem, um dia, o segurança antes de mim pegou uma fantasia do Fred. Ele teve uma ideia de tentar saciar a sede por sangue das coisas que os perseguiam. Uma por uma, ele atraiu as crianças para a sala de trás. As crianças, inocentes, fariam tudo o que seu mascote favorito falasse. E um por um, ele empilhou seus corpos onde os Autobots ficavam, como um presente. Na sua mente, ele criou a seguinte história: que os robôs não podiam atacar as crianças, mas era o que eles realmente desejavam. Para ele seria o salvador de todos os guardas de segurança deste maldito lugar. Ele quase escapou, mas no caminho, ele foi avistado por um dos robôs, que correu e o mordeu.
Agora um ataque em plena luz do dia não tinha cabimento, e isso não foi uma mordida normal. A coisa arrancou o lóbulo frontal da cabeça do guarda, que surpreendentemente sobreviveu. Essa mordida foi chamada pela imprensa e pelas lendas locais como a mordida de 87. Nós sabíamos que o robô havia salvado a vida das crianças. De um jeito estranho, essas coisas não são totalmente más, mas seus jogos têm muitas consequências. Um garoto viu a máquina mordendo a cabeça do segurança em plena luz do dia em seu aniversário. Não foi uma visão feliz. Ele gritou e não demorou muito para que o caos se estabelecesse. Os corpos das crianças foram encontrados e, pela história que a criança contou, os robôs foram os culpados. Depois de vários processos judiciais, confiscaram as partes robóticas e houve muitas investigações. A reputação negativa e todos os rumores, um rumor até falava que os robôs pingavam sangue e tinham cheiro podre, algo que as crianças facilmente acreditavam. A pizzaria teve que ser mudada para um prédio antigo, que era conhecido como Lanchonete do Fred Fazbear. Era menor e muito mais barato. O lugar agora contava com apenas 5 robôs, ao invés de 10. Tinha portas de metal e luzes, mas o gerador de energia era limitado. Tenho quase certeza que isso era uma desculpa, afinal, energia não custa tão caro para um estabelecimento como este. É fácil ver que isso foi feito de propósito pelos superiores para o entretenimento dos robôs. Afinal, seria muito mais fácil se você pudesse deixar as portas trancadas a noite toda. Mas agora, neste novo lugar, parece que é a minha vez. Sou inteligente o suficiente para saber que não posso simplesmente sair. Não sei se seriam os robôs ou os superiores que iriam atrás de mim, mas sei que alguém ou algo iria. Pelo tempo que eu estou aqui, aprendi como os robôs agem. Eles começam com coisas simples, alguns movimentos aqui e ali. Tentaram te pegar, mas não tão rápido no começo. Isso é tudo um jogo para eles. Sempre foi. Eles começaram a tornar as coisas mais e mais difíceis. Um vai te distrair enquanto o outro tenta se esgueirar até você. Trocarão de lugares e algumas vezes até mexerão com as câmeras e portas. Eles são espertos. E não me faça falar do Fox. A questão é que não sei quanto tempo eu vou durar aqui, então preciso agir rápido. A minha sorte é que tive tempo para pensar e tenho um plano. Coloquei um anúncio no jornal sobre um trabalho fácil e rápido, de apenas 5 noites. Não vou pagar muito, mas é o que posso pagar enquanto vou dar um jeito de fugir e sobreviver. Isso também é um teste. Os superiores não devem se importar enquanto eles, aqueles robôs, estiverem satisfeitos. Isso também vai lhes dar mais brinquedos para brincar, ao invés de arriscar que eles se entendiem com uma só pessoa. Não tenho muitos equipamentos aqui. Muitos deles foram estocados ou foram confiscados nos processos judiciais, mas tem um telefone que pode gravar mensagem. Cada dia eu vou ligar e deixar uma nova mensagem para cada dia correspondente, e eles poderão ouvir as gravações cada dia antes de começarem o trabalho. Darei algumas instruções sobre o equipamento e alguns detalhes. Tudo o que tem que fazer é trabalhar por mais 5 noites. Agora, por que eu estou falando tudo isso? Bem, a questão é que você não deveria estar ouvindo isso. Mas se você sobreviveu todas as noites e foi contratado em um período integral, significa que eu falhei. E agora é a sua vez. Já te dei bastante informações para você trabalhar, mais do que eles me deram. Informações que me tomaram muito tempo para descobrir. Tempo que eu queria ter de volta. Você já deve ter uma boa noção do que pode ou não funcionar. E se eu realmente falhei, realmente espero que você tenha muito mais sucesso do que eu. Me desculpe por ter te colocado nisso. E boa sorte.